E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e o vídeo de hoje eu quero começar falando de um assunto bem sensível. No dia de ontem nós tivemos uma tragédia no Brasil. Quero mostrar um pouco do que aconteceu, mostrar para vocês principalmente aí a repercussão por parte da imprensa, a oposição, a esquerda, são sinônimos, né? No fim do dia é a mesma coisa. Também mostrar como o governo se posicionou, na verdade a figura de Bolsonaro, mostrar um pouco da seletividade das pessoas ao abordar, pessoas às vezes tentando tirar proveito de uma coisa assim que é de realmente assim partir o coração. E nesse âmbito também quero trazer alguns assuntos um pouco variados e falar de redes sociais. Tem uma novidade, aí sim pode ser uma coisa mais interessante. O Elon Musk talvez não tenha desistido de comprar o Twitter. Vou mostrar para vocês aí, podemos ter algumas informações interessantes nos próximos dias. Depois disso, vamos falar de eleições de 2022 e aí olhar algumas coisas bem interessantes. Primeira delas, uma movimentação que envolve fundo partidário por parte do PT. Eles estão reduzindo os gastos com as candidaturas de governadores e estão investindo na do Lula e no Legislativo. Por quê? A gente vai comentar sobre isso. Também saíram aí dois textos que eles se complementam, um diretamente falando sobre o pior cenário que o Brasil pode ter a partir de 2023 e acredite se quiser, a imprensa não aponta com Bolsonaro no poder. O pior cenário seria com Lula, sim, o Lula lá. E por quê? Aí o segundo texto, acho que complementa bem, inclusive é do Globo, um editorial falando da Constituição do Chile, quero mostrar para vocês. Recentemente a gente também falou sobre interferência internacional nas eleições. Temos mais algumas pessoas aí dando pitaco no Brasil, inclusive uma extremamente famosa, já ganhou até prêmio Nobel e deu uma entrevista exclusiva para a Folha de São Paulo, que a gente já falou um pouquinho dessa relação da Folha, né, com figuras ilustres ao redor do mundo, principalmente as ligadas à ONU. O terceiro tema, aí que as coisas ficam interessantíssimas. Daria até um dossiê. O Lula com o bonezinho do MST não aparece ali de forma aleatória. Sabe algumas questões, vocês aí que assistem o vídeo de forma mais regular, estamos falando sobre questões que envolvem a agricultura, tanto na Holanda quanto no Sri Lanka? Bom, no Sri Lanka, especificamente, parece que as teses lá aplicadas realmente são abraçadas pelo PT, no nível que, basicamente, né, a Átila Yamarindo da situação é parceira do MST e, inclusive apoiou o Lula, né? Quando o Lula aí foi preso injustamente, segundo ele, né? Foi lá escrevendo na cartinha, não, tô aqui, ó, prestando meu apoio ao Lula. A gente vai falar sobre isso, mostrar mais algumas coisinhas que estão acontecendo. Vamos falar também do seu Sérgio Moro. Não, tem muita coisa falando do terceiro tema, muita coisa ligada à agro, agenda verde e eleições, obviamente. E por fim, alguns assuntos assim, globais, desde a turma da lacração, coisas ligadas aí à falta de liberdade nas ditaduras amigas do PT, entre outras coisas. Mas vamos começar aqui falando de um assunto realmente que me deixa bem triste. Só que antes disso, anteontem, o assunto aí que dominou as redes sociais, e a gente falou sobre isso, foi a fala do Lula agradecendo ao maninho do PT. Que é a questão que envolve, né, outra tragédia, que foi o maninho do PT empurrando o empresário num caminhão. Aí a Folha de São Paulo soltou essa matéria ontem. Lula é criticado por agradecer ex-vereador acusado de tentativa de homicídio. O Lula foi criticado, viu? Tá sendo criticado aí pelos bolsonaristas. Só falou isso. Não teve um textão da Folha de São Paulo, um editorial emitindo opinião, nós repudiamos a fala do Lula. Não, só reportaram, o Lula foi isso daqui, ele tá sendo criticado aí, sabe, pela turma da direita. Só isso. É o que se resumiu na Folha de São Paulo. A gente falou que a Globo ontem estava calada. Bom, o Jornal Nacional falou sobre o comício do Lula. Será que o Jornal Nacional finalmente falou sobre a questão do maninho do PT e que o Lula estava agradecendo um criminoso? Vamos ouvir juntos aqui 30 segundinhos. Cadê? Vem aqui. Em Diadema, na região do ABC Paulista, o ex-presidente e pré-candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de um ato político pela democracia convocado por partidos de esquerda. Apoiadores foram até a praça com faixas, cartazes e bandeiras. No palco, além de Lula, estavam o pré-candidato a vice Geraldo Alckmin, do PSB, lideranças partidárias e militantes. Por volta de 13h, o ex-presidente falou aos apoiadores. Lula discursou sobre política, economia e programas sociais. E acabou.
O momento ápice aí do Jornal Nacional foi que Lula participou de um ato político pela democracia, agradecendo ao maninho do PT. Eu falei, pô, não, beleza, eu vou dar mais uma chance à Globo. Beleza, não saiu no Jornal Nacional, também não saiu aí na TV. Quem sabe saiu no jornal O Globo. E aí eu fui lá ontem dar um bizu, né? Coloquei maninho do PT e pronto. Finalmente o Globo escreveu uma matéria sobre o caso. Só que pra você ver como é, sabe? Olha uma primeira coisa. Olha o horário de publicação. Não tá a hora... Quer dizer, na verdade tá a hora aqui exata aqui embaixo, né? Às 3h28 da tarde. Só que olha essa aqui a imagem. Você vai lá na aba de buscas, né? Do Globo, maninho do PT. A matéria aqui, que é aqui de baixo, né? Há 9 horas atrás. E olha essa matéria aqui que saiu 1 hora antes. Bolsonaro diz que dispensa apoio de quem recorre à violência e ataca a esquerda. Ou seja, você não precisa acompanhar muito o que está acontecendo no Brasil. O Globo só resolveu falar do maninho do PT após o evento, né, de Bolsonaro. Porque o pessoal não vai dar muita atenção. Bolsonaro não, né? Do tal apoiador de Bolsonaro, blá, blá, tititi. Então você vê, olha, só soltaram várias matérias, fizeram aquela... Meu Deus, olha para isso aqui que está acontecendo. É um assunto que realmente tem que ser noticiado. Não discorda em nenhum momento. É uma situação séria, é uma situação grave. É uma situação que não tem como não repudiar. Agora, você não acha estranho essa demora do Globo em falar do caso do maninho do PT e só falar depois que até Bolsonaro já tinha se pronunciado sobre o tema? É o Globo, né? Aí você abre a matéria. Lula é criticado por agradecer a ex-vereador petista que agrediu o empresário. O Globo, obviamente, ainda contatou o maninho do PT para perguntar, maninho, o que é que você acha? Ele, não, eu estou arrependido, não teria feito isso, me perdoem. A Globo deu todo espaço, né, para ele passar aquele pano. Aí você vê o subtítulo. Em discurso num ato em Diadema, o ex-presidente prestou homenagem a político acusado, né? É que é suspeito, obviamente, ele não fez nada, de causar um traumatismo ucraniano em adversário. Nas redes bolsonaristas, nas redes bolsonaristas compararam o caso ao assassinato de Marcelo Arruda. Você vê assim que, cara, não é normal no título, né? Que agrediu o empresário, tá lá. Aí você vê lá, né? Foi acusado. A matéria só saiu para já fazer um contraponto e mostrar, aqui, mas teve a questão do Marcelo Arruda, viu? Teve a tragédia de ontem. Aí beleza. O que foi que ocorrido assim, de uma forma assim bem simples? Tava tendo aniversário do Marcelo Arruda. Chegou lá outro cara. E aí tá tendo a informação, ainda não está claro, porque desde quando a notícia saiu que tinha um vídeo e depois surgiram novos vídeos e depois a própria imprensa soltou a notícia que ambos vieram a óbito, depois não, só quem veio a óbito foi o Marcelo Arruda, o outro cara tá no hospital, sobreviveu, aí, enfim, até o presente momento, agora eu tô gravando aqui às 7 da manhã do dia 11 de julho, a história principal que estão contando, teve lá o aniversário, o cara foi lá, teve somente um bate-boca, houve uma troca de tiros e o apoiador do Lula veio a óbito, né, que é como a imprensa vem noticiando. Agora o que chama a minha atenção é o uso político da situação, que é o seguinte, o caso do maninho do PT, como a imprensa está falando, né, que os bolsonaristas deram, olha só o que está acontecendo, foi dito pelo próprio Lula, que é o candidato. Obviamente que, beleza, é do jogo, faz parte, mostrar, pô, isso aqui quem fez foi um apoiador de Bolsonaro. Beleza. Agora sim, no senso de proporções fica bem estranho. Porque você vê o Estadão falando, crime por intolerância política pode ser classificado como terrorismo. Quando aconteceu em 2018, o próprio caso do Maninho, ninguém se questionou sobre isso. Quando tem as passeatas da esquerda que foram inúmeras, né? Lembra a questão do Borba Gato? Ninguém levanta uma bola dessa. É sempre a imprensa citando, não, olha aqui, é a democracia, é a festa do bem, é a festa da esquerda. Agora, você vê, foi um caso que, se você olhar aí nos últimos anos, eu realmente não consigo me lembrar de um caso similar, por, em tese, um apoiador do governo, como a imprensa vem noticiando, e estão fazendo a festa. Estão fazendo, cara, pintando, bordando, dando cambalhota. A situação é repugnante, é para repudiar. Não tem como você, cara, ficar achando isso aqui normal. É um ato realmente absurdo. Agora, não dá para negar que a imprensa tá dando um tratamento
totalmente diferenciado de como ela normalmente dá, né, quando acontece alguma catástrofe por parte da esquerda. Aí vai Estadão mais uma vez. Assassino que matou o petista no Paraná defende armas e fala em limpar o Brasil do PT. E aí tá aí. O Ale diz, provisoriamente, sai de cena suspeito. Agora não é mais suspeito. Agora a mídia... isso não nem vou ler de novo, né? Porra pesada. Não que não mereça, mas a imprensa não usa o termo suspeito. Não é mais suspeito. Não é mais suspeito. Deve ser um cara da direita, então de quem direita não é de suspeito. Aí vem a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Fruto do ódio disseminado por esse governo. Diz grupo de advogados sobre a questão aí, né? Da tragédia que aconteceu. Grupo de advogados. Por que ela não fala o nome do grupo de advogados? É o grupo Prerrogativas. É a Mônica Bergamo ligando pra turma do Lula pra dar espaço na coluna dela pra fazer militância política. Militância política. Nem o nome cita, que é pra ver se dá um pouco mais, né? Não sei, de respeito às pessoas. Pô, um grupo de advogados, né? Pô, realmente passa um pouco mais de respaldo ao falar. Só que quando você vai falar, é o Prerrogativas. São os advogados do Lula. A Yara diz, pô, Mônica, os jornais estavam onde quando o seu ídolo, né, o descondenado, achou lindo a questão do manhão do PT? Não saiu nada na coluna da Mônica Bergamo. Não saiu nada. Saiu nada, nada. Isso que me incomoda é uma indignação seletiva. Eles não estão preocupados com a vida, assim, pô, a vida de direita ou de esquerda? É o cara da esquerda, então vamos abraçar essa causa. Não é assim, vamos aqui tentar buscar paz, sabe? Tentar equacionar, falar para as pessoas, gente, vamos botar aqui, né, os pés no chão, vamos nos respeitar, sabe? Não vamos criar confusão por causa de política. Aí vem aqui o Randolfo Rodrigues compartilhando o Cristóvão Buarque. Olha, eu acho essa fala extremamente irresponsável. O Cristóvão Buarque diz, talvez tenha sido dado ontem, em Foz do Iguaçu, o primeiro tiro da Guerra Civil que pode caracterizar a eleição deste ano. Durante a Guerra Civil não há terceira via. Pera aí, cara. Você falou uma coisa assim, calma. Calma. Tá quase desejando, né? O texto diz, não seria isso um claro fomento, né? Quem sabe até incentiva a violência? A esquerda nunca abandona seu principal lema, acusar os outros do que eles mesmos fazem. Assim, eu acho que tem que ter um pouco mais de responsabilidade a fazer alguns comentários. Na maior parte do tempo até, né? Eu sou você é o frouxo, você é o covarde. Você é o covarde, temos que bater duro. Eu falo, pessoal, calma. Eu sou o que mais pede calma em todo mundo, né? Então você fala, calma o quê, Kim? Calma o quê? Calma, gente. Isso aqui eu não vou nem ler, né? Em tese, estão falando aí que esse aí é o perfil, esse JJR Guaranho, seria o perfil do cara aí envolvido, que tirou a vida do petista. Aí aparece o ex-ministro tentando surfar no caso. Não sei se é. Caso seja, cara, se não sabe se é, vai atrás. Vai atrás. Não sei se é. Caso, então assim, vai atrás. Depois que você checa, você sabe que aí você faz um comentário. Pelo menos isso. Pelo menos cheque direito. Não sei se é. Caso seja, ele era um desses brifados que nos atacam em bando. Pronto. Se é brifado, alguém está brifando. Quem é que está brifando? Então tem um grupo de pessoas que está recebendo ordem de outra pessoa. Esse cara fazia parte. É o ex-ministro. Cadê a responsabilidade de suas falas? Deve estar querendo que o Randolfo Rodrigues ligue para ele, né? Convoque ele, prestar esclarecimentos, aparecer aí dando entrevista na Globo, pra Polícia Federal, para ele dar o pitaco dele. É trágico. É realmente uma tragédia e as pessoas ficam tirando proveito da situação. Bolsonaro, ele optou por não comentar o caso. Ele só repercutiu uma mensagem dele mesmo de 2018. Ele falou assim, bicho, não preciso nem comentar, eu só vou reforçar o que eu já falei no passado. E ele traz a mensagem que ele publicou lá em 2018, no período das eleições. Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. Esse tipo de gente, peço que, por coerência, mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. É do lado de lá, da facada, que cospe, que destrói
patrimônio, que solta rojão cinegrafista, que protege quem toca o terror internacionalmente, que desumaniza pessoas, né, com rótulos, né, fogo nisso, fogo naquilo outro, fogo nos istas, que invade fazendas, tira a vida de animais, que empurra um senhor no caminhão em movimento. O Bolsonaro estava até comentando o caso do maninho do PT em 2018. Falar que não são esses e muitos outros atos violentos, mas frases descontextualizadas que incentivam a violência, é atentar contra a inteligência das pessoas. Nem a pior, nem a mais mal utilizada força de expressão será mais grave do que fatos concretos e recorrentes. Que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia. Foi a fala de Bolsonaro. É bem claro, ninguém apoia isso, ninguém, pelo amor de Deus. O que a imprensa faz? Venha, veja. Após, né, a tragédia, Bolsonaro ataca a esquerda por atos violentos, entre aspas. Ele só repercutiu uma mensagem dele de 2018 para mostrar, gente, eu sempre fui contra isso. Eu sempre fui contra isso, desde sempre. Nunca preguei a violência. Mas não, a imprensa tem que tentar tirar uma lasquinha. A UOL ainda foi além. Após seu apoiador matar petista, Bolsonaro diz que a esquerda é violenta. Elisa diz, além de nojento e desonesto, é criminoso o que a imprensa tenta fazer para incluir o nome de Bolsonaro em qualquer coisa que aconteça no mundo, não é nem só no Brasil. E saber que mesmo com todos esses ataques e ódio, esse cara defende a liberdade de imprensa e de expressão. No meio de tanta confusão, faço até questão de trazer, né? Fico muito até surpreso o valor que é ligado ao Grupo Globo. Sobre crime no Paraná, Bolsonaro diz que dispensa apoio de quem pratica violência contra opositores. Não sei como está o texto da matéria, mas é como o Vilimigo diz, né? A chamada é justa. A manchete é justa porque foi isso que Bolsonaro repercutiu. Dispensa o apoio de quem pratica violência. Esse é o principal ponto da mensagem de Bolsonaro. Era o principal ponto. Sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro a respeito do crime em Foz do Iguaçu, o valor econômico foi o mais justo de dentro da grande imprensa, né, relatar o fato. Hoje, relatar a notícia, sem comentários e interpretações, é uma coisa rara. Quem escreveu essa manchete foi o Rafael de Conto. Parabéns aí, né? Realmente é uma gota no meio do oceano. Capaz até de ser demitido. O Marcelo de Carvalho, por outro lado, na Rede TV, uma emissora que não está, né, do lado da extrema esquerda, ele só trouxe aqui duas notas, duas notinhas. Lula agradece petista que agrediu empresário em 2018. Já Bolsonaro repudia a violência contra a oposição após a execução de petista. Se querem politizar a situação, politiza dessa forma. Olha os candidatos, né, um a um. Acabou. Não pega uma tragédia para fazer de palanque político. Isso é muito feio, né? Respeita a família, a dor da família. O Marcelo de Carvalho diz, qualquer violência é inaceitável, mas também é repugnante o apoio a isso. Aí você vê, o Carlos Bolsonaro falou o seguinte, não adianta fingir que não é fácil entender quem está do lado e quem está do lado e quem está contra a violência. Enquanto Lula agradece pela violência em sua defesa, Bolsonaro dispensa esse tipo de apoio desde 2018. Enquanto um defende quem tira a vida do cidadão por um celular, o outro defende a vítima. Aí aparece a Rosa Caristo. Eu odeio o Adélio, um incompetente. Um incompetente? Você já pensou se a turma da direita fosse assim nas redes sociais? Isso daqui são coisas que não vai pra imprensa, né? É o famoso ódio do bem. Quem tá na internet vê, quem não tá nunca vê. Nunca vê esse tipo de postagem. Até isso daqui também tá na internet. Foram postagens do passado, mas é aquela coisa. É a seletividade da imprensa. Você vê, a Flávia fez essa pequena colagem. Matérias do Correio Brasiliense, Gazeta do Povo, Revista Oeste, Poder 360, da Veja, do Reinaldo Azevedo, Folha Política, Estadão, G1, Brasil Sem Medo. Só matérias ligadas ao PT. Você vê o G1 ali, Polícia indicia ex-vereador de Diadema por agressão empresária em frente ao Instituto Lula. Gazeta, ex-candidata a vereadora pelo PT agride funcionária da Van.
Correio Brasiliense, mulher assassinada com foice em acampamento do MST em Minas Gerais. E a suspeita é que seria o parceiro dela, né? Petistas fazem emboscada e tentam agredir Ciro com um pedaço de pau. E vai. Agora, a seletividade, a tentativa de colocar que não, olha só, tem um lado que é do bem, é democrata, né? Nossa, é um anjinho. O Lula é um santo. E do outro lado, cara, é o que existe de pior no planeta. Realmente você tentar desumanizar qualquer coisa que vem do lado da direita. Não pode existir a direita. E além de toda a narrativa da imprensa, tem gente que realmente tenta tirar uma lasquinha de uma tragédia. O PT cobra responsabilização de Bolsonaro. Pronto, agora a culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Isso daqui não é aleatório. Esse discurso aqui, ele está sendo criado já há alguns meses, né? Lê ele do final de fevereiro, ó, vai ter um golpe, golpe, extrema direita, golpe, extrema direita, golpe, violência, Bolsonaro está incentivando, golpe. Aí vem aí. É aquele cenário. Bolsonaro ganha, mas é um presidente que não vale, porque do jeito que ele ganhou, né? Ele moldou a cabeça das pessoas. Ele ganhou através de mentiras, né? Com esse comportamento aí violento, etc. Então ele é um presidente que ninguém reconhece. Os democratas não reconhecem Bolsonaro. Ele é um presidente legítimo. Aí a Gleisi Hoffmann cancela reuniões de campanha e vai velório de petista no Paraná. Será que ela realmente está preocupada com o rapaz, etc? Ou tá indo para bater umas fotos, tirar proveito, fazer um discurso contra Bolsonaro? O Ale diz, a imprensa ajuda a esquerda de todas as formas. Gleisi, Lula e afinados adoram tripudiar em cima de cadáveres, né? Impressionante. Só esperar que o pessoal respeitasse a dor da família. E aí, bem recentemente, além da fala do Lula, que a gente até lê ali naquela colagem que a Flávia fez, até vou mandar aquela mensagem lá no Telegram, aquela imagem, também o vídeo lá do Jornal Nacional, mulher assassinada com golpes de foice em assentamento do MST na Grande Belo Horizonte. Companheiro é suspeito de feminicídio e está foragido. Foi do dia 24 de junho de 2022. 2 semanas. 2 semanas. Isso aqui não teve, né? Meu Deus, o caos. Todo mundo falando, meu Deus. A esquerda fingiu não ver. Aqui é normal. Aqui é normal. Isso que me deixa chateado é a seletividade. As pessoas que realmente assim se importam com a vida como um todo, cara, não tá nem aí quem foi, é um ser humano que perdeu a vida e tá triste por isso, esse tem todo de reclamar. Mas você vê a seletividade da imprensa na hora de noticiar os casos. Falando aqui um pouco de rede social, né, sendo aqui da questão da imprensa, falei pra você da questão do Twitter. Veja só isso daqui. O Renato Souza, jornalista, verificado, ligado ao Portal R7, né, Record. Twitter contrata o escritório de advocacia Wachtell, sei lá, o mais lucrativo do mundo, para processar o Elon Musk por desistir do contrato de 44 bilhões de dólares. O escritório foi fundado em Nova York em 65 e tem capital de 1,1 bilhão de dólares. A empresa é especializada em grandes negócios. Tá, mas tu não falou que o Elon pode comprar o Twitter porque ele vai ser forçado a comprar? Não necessariamente. O Elinho, né, na madrugada já de hoje, vocês podem ver aí, ó, 1h04 da manhã do Brasil, ele tá no horário brasileiro, ele postou essa seguinte imagem. Primeiro, eles falaram, né, que eu não poderia comprar o Twitter. Depois, então, eles não mostraram, né, não abriram as informações sobre os bots, sobre os robôs. Agora, eles querem forçar que eu compre o Twitter, né, e fazer isso dentro usando o judiciário, na corte. Agora, eles vão ter que abrir as informações sobre os bots na corte, no judiciário. E ele não só coloca isso, como ele também coloca essa foto. Em tese, Chuck Norris, com a única peça, vencendo um jogo de xadrez. É como se ele tivesse feito esse movimento, na verdade, de desistir, para forçar o Twitter a entrar na justiça contra ele, porque assim, tá, você quer que o Elon compre, tá, mas você tem que provar que ele desistiu, né, que ele não tá seguindo o acordo que vocês tinham entre vocês, e para fazer isso, né, assim, o Elon falou que não teve acesso às informações sobre os bots, agora vocês não tem que mostrar.
Inclusive, um amigo meu falou que, desde quando ele começou essa confusão aí dos bots, um amigo meu falou que ele estava, na verdade, tentando reprecificar o aporte dele, né? Para tentar comprar um pouco mais barato, né? Porque ele tem dinheiro sobrando que ele quer gastar, né? É só assim, quanto mais tem, mais quer gastar. Então, ainda existe um fio de esperança aí, né? Quem sabe uma rede social que não estaria nas mãos da extrema esquerda. Não que o Elon Musk seja um cara de direita, né? Mas fica aí um pouquinho de esperança. Avançando aqui agora, falar um assunto mais de boa. Eleições 2022, que já é treta também, né? Essa matéria que vale a pena prestar atenção nesse movimento, e a gente já falou isso várias vezes. PT corta pela metade fatia de verba para pré-candidatos aos governos estaduais. Prioridade da legenda neste ano serão a eleição de Lula e nomes para o Congresso Nacional Legislativo. Tá lá, né? O PT analisou que a prioridade número 1, a número 1 é o Lula. Para isso vai gastar 26% do fundão. 130 milhões de reais. Fora as doações, né? Que o PT, meu Deus, tem um monte de amigo aí no mercado. Tem um monte de amigo. Além disso, a legenda também concentrará suas forças nas eleições para o Congresso Nacional, buscando a governabilidade em uma eventual gestão petista, deixando os governos estaduais em segundo plano. Isso a gente vem comentando há muito tempo. Hoje o poder real está no legislativo, principalmente na Câmara. É na Câmara. É o presidente da Câmara que pode abrir, fechar impeachments, pode iniciar vários processos. A própria PEC em si, muita coisa começa pela Câmara. Pode vir pelo Senado? Também pode vir. Câmara. Ali, ó. Câmara. Discussões sobre orçamento. Câmara. Revisar o que o Senado fez, aprovar e às vezes passar. Câmara. Divisão do fundão, também Câmara Federal, de acordo com a quantidade de deputados eleitos. E quanto mais deputados, mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais fácil eleger mais deputados, que vai dar mais dinheiro e você fica nesse eterno ciclo, sabe, vicioso, de você conseguir mais dinheiro para eleger mais deputados e aumentar a bancada e cada vez mais tentar reduzir a quantidade de partidos. Ainda para ajudar tem a cláusula de barreira, né? Esse ano aí, se não me engano, cada partido tem que ter 12 deputados para poder ter acesso ao fundão. Que não é pouca coisa, né? Olha qual é o objetivo. Fora isso, a governabilidade, caso vença, e se não vencer, tem uma frente para barrar qualquer iniciativa que possa colocar o Brasil nos trilhos. Aí é aquele caos, aquela confusão, nada se resolve, tudo, sabe? Meu Deus, um apocalipse, impeachment. Olha o foco da esquerda. Não é, governador, beleza, elege o governador, elege o Senado de vocês. É Câmara. O foco é Câmara. Falei para vocês também de um texto, ele se complementa aqui com outro, chamou minha atenção. O pior cenário, saiu na Isto É. Antes de chegar nesse parágrafo, ele começa falando mais ou menos o seguinte, né? Que Bolsonaro, assim, ele na verdade começa falando das pesquisas, que tá se mostrando até então que, assim, não adianta mais chorar, só tem 2 candidatos, né? Ou vai ser Lula ou vai ser Bolsonaro. Esquece essa história de terceira via, não tem. Aí ele disse que até então, né, o Lula vai vencer, estaria consolidado aí, vencer no primeiro turno. Se não vencer no primeiro turno, vence Bolsonaro no segundo. Mas, quem sabe, Bolsonaro possa dar uma volta por cima, caso ele consiga colher os louros da PEC kamikaze, porque vai aumentar o benefício, né? Isso, aquilo. Toda aquela dengue que a imprensa toda fala. E ele fala assim, qual seria o pior cenário para o Brasil? É o seguinte, é realmente ter, né, a PEC avançar, as pessoas receberem seus auxílios, etc. E aí o Lula chegar ao poder nesse cenário. Por quê? Uma vez que o Lula chegue, tudo aí... Ele diz que isso daí pode ter impacto na economia brasileira, blá blá blá. O Lula já pegaria um país que não estaria muito bem, segundo o cara da Isto É, só que ele fala depois. Lula, portanto, terá como tarefa governar de acordo com as teses retrógradas dos petistas que comandam o seu programa de governo. Já está deixando claro, um cara da esquerda, está deixando, o Lula ele vai governar de forma extremista. E aí está o pior dos cenários. Entre outras coisas, o PT já disse que vai revogar a reforma trabalhista, não vai respeitar o teto de gastos, vai amordaçar a imprensa com o controle social da mídia. Você vê, eles sabem, a esquerda sabe, como o Centrão e o PSD devem aderir ao seu governo desde o início, e tudo indica que PSDB, MDB, União Brasil também farão o mesmo. Lula não deverá ter oposição deitando e rolando no Congresso. O Mensalão e Petrolão lhe ensinou o caminho das pedras. Além disso,
o petista deverá contar com maioria simpática a ele no judiciário, né? Na corte mais importante de todas, já que poderá indicar 2 novos ministros em substituição aos que vão sair, além de uns 3 ou 4 que já são próximos. Dessa forma, o futuro governo Lula, que se avizinha, fará barba, cabelo e bigode no poder. Quem viver, verá. Eles não restam dúvidas. Sobre mensalão, petrolão, essas coisas, antes de mostrar a matéria que complementa isso, o Vinícius achou essa pérola aqui, né? O Reinaldo Azevedo, antes de virar lulista. O pessoal até brinca. Reinaldo Azevedo é o único jornalista que ele mesmo se refuta. Você pega os vídeos dele de 3, 4 anos atrás e refuta todas as falas que ele diz atualmente sobre o Lula. Mas olha esse aqui primeiro. A política chegou, eles levaram a política para um grau. Então, quando diz o Lula nesse encontro, nós não podemos mais fazer como os outros partidos, nós estamos iguais a todo mundo. Mentira! Mentira. Ninguém é igual ao PT. Ninguém Nunca foi igual ao PT. E não inventou a corrupção. Mas aperfeiçoou de um jeito, profissionalizou de uma tal maneira, né, que hoje, como todo mundo sabe, você conversa com qualquer empresário, é impossível fazer qualquer negócio no país licitamente. Então, quando as empreiteiras dizem, não são santas, que existe uma extorsão institucionalizada, é verdade. E no Pingo dos Is, na época, na Jovem Pan, Reinaldo Azevedo, né? Agora uma pergunta, um petista envolvido em um esquema de corrupção é um petista puro sangue? Eu acho que é, se for a serviço do partido. Entende? Quando eu criei a palavra petralha, que eu disse que foi antes do PT chegar ao poder, já levando em conta a atuação dele nas prefeituras e como eles entendiam as prefeituras, o Sérgio Sombra acabou de ser condenado lá em Santo André, não tem nada a ver com a morte do Celso Daniel. Ele foi condenado em Santo André, tudo bem, vai recorrer ainda, mas ele foi condenado em Santo André pelo esquema de corrupção vigente na cidade de Santo André, que fez o software. O software do esquema petista foi feito em Santo André, na prefeitura de Santo André, na prefeitura do Celso Daniel, que consistia em usar a administração para extorquir empresário, fazer caixa, e parte desse dinheiro era enviado ao partido. Foi isso que aconteceu lá, é isso que o Ministério Público tem lá. E o que se investiga aí sim é que o Celso Daniel morreu, foi assassinado, à esteira desse esquema. Isso até agora não foi provado, né? De qualquer modo, o Sombra tem um processo sendo acusado disso. A tese foi um desvio do desvio. Então, assim, desvio para o partido podia. Só que o Celso teria descoberto que havia um desvio do desvio, que não ia para o partido. Aí ele teria tentado interromper e aconteceu o que aconteceu. Basicamente, né, Santo André foi o laboratório do mensalão e do petrolão. Reinaldo Azevedo no passado. E aí você tá vendo, né? O pior de todos, assim, é muito óbvio que realmente o pior cenário que o Brasil pode ter é o Lula. Independente com a economia boa, economia ruim, sabe? O mundo com crise, o mundo sem crise. Cara, ter o Lula, quem sabe quem é o Lula, né? O PT, fala assim, realmente é uma questão muito... É trágico, é desesperador. E aí vem o Globo, ontem, soltou um editorial sobre a Constituição chilena. Já na chamada, na manchete, chilenos deveriam rejeitar a nova Constituição em plebiscito. Apesar de texto ter descartado ideias mais absurdas, e olha que a Constituição já é ruim, viu? Adotá-la representaria retrocesso para país e América Latina. Aí o Luiz Paulo até faz uma brincadeira, né? Porque a gente comentou bastante sobre isso em vídeo. Falando, pô, talvez tenha assistido o teu vídeo, mas não, duvido que a Globo tenha visto. Mas enfim, né? Olha o que a Globo fez questão de destacar. Mas uma Constituição não pode ser apenas bem intencionada, deve ser realista. O texto diz que todos os chilenos têm o direito de ser assistidos pelo Estado do nascimento à morte, sem especificar o que isso quer dizer, quanto custará ou de onde sairá o dinheiro. Qual a diferença disso para o PT, se o PT chegar ao poder, que é o tempo todo meus direitos, não, vamos dar o dinheiro para todo mundo, e o dinheiro vem de onde? O dinheiro não tem teto de gastos. Vamos imprimir dinheiro. Não tem teto de gastos.
pode gastar à vontade. Qual a diferença disso para o PT? É exatamente o pior cenário. Sindicatos passariam a ter o direito de chamar uma greve por qualquer motivo. E todas as formas de precarização laboral estariam proibidas, tornando demissões mais caras e minando a competitividade do país. Isso daqui não é exatamente o Lula revogando a reforma trabalhista? Não é a mesma coisa? Não é o pior cenário? Proprietários de imóveis expropriados pelo Estado passariam a receber um preço justo, definido de modo abstrato, não o valor de mercado concreto. Mas isso aqui também não é o Lula, a reforma agrária, que já aconteceu no passado. Muito já se questionou, né? O dinheiro pago para pessoas que aparentavam ser simpáticas ao PT e, sei lá, pessoas comuns. Isso aqui também não parece que a gente comentou ontem, o projeto aí do João Campos, lá em Recife, do PSB, do partido do Alckmin, sobre expropriar propriedades urbanas. Isso aqui não é o pior cenário? É o que está acontecendo no Chile. A esquerda pensa de forma similar, até porque o Chile é fora de São Paulo. Outra péssima proposta transvestida de democrática é o quê? Prevê um novo conselho com poderes sobre nomeações no judiciário, modificando as regras que atribuem a missão ao presidente, ao Senado e às cortes superiores. Não, a gente vai a forma de escolher, né, as nomeações, as indicações, não vai ser mais do presidente, do Senado, nem nada. Não vai criar agora um novo grupo, um novo conselho. Quem é que vai sentar nesse grupo? Agora sim, por mais que no Brasil as regras não mudem, qual é o tipo de iluminado que o Lula vai indicar? Para diversas posições, não só no judiciário. Isso aqui também não é o pior cenário que a Isto É está falando. Um artigo estabelece o conceito de pluralismo jurídico. Isso também a gente comentou, que é a questão de você ter um poder judiciário paralelo. Você tem um poder judiciário e você tem um poder judiciário paralelo, né? Que é a questão lá dos indígenas. Por ele, o Estado reconhece os sistemas jurídicos dos povos indígenas, criando uma fonte potencial de atrito com as instituições responsáveis pelo cumprimento da lei. Sei lá, se o sistema... Na verdade, aqui é a palavra correta, né? Sistema jurídico, porque não é nem mais poder judiciário. Deixou de ser um poder para virar sistema. Tá na Constituição. Sei lá, no sistema jurídico do índio, sei lá, você roubou, fez aquilo outro, a pena é uma palmada no bumbum. Aqui, tá pago. Tá pago. É sentar no formigueiro por 5 segundos. Tá pago. Mas ele tirou a vírgula e pensou, não, mas nosso sistema aqui é sentar no formigueiro, é assim que a gente resolve. Isso aqui não é o pior cenário. Até a questão assim que envolve o judiciário, como as pessoas são julgadas, não são no Brasil. O que já saiu até no passado, aí a gente falou do Celso Daniel recentemente, né? Acusações da família do Celso Daniel, falando, pô, o PT parece que não estava muito empenhado em resolver o caso. Parecendo que a justiça, né, não é levada tão a sério assim. Mas, enfim, fica de reflexão. Eu não sabia a questão da Constituição do Chile, eu só quero mostrar uma coisa, né? Você vê que também saiu no Poder 360. Isso daqui é um assunto, gente, que é importante ser discutido, porque a Constituição não é uma coisa que muda assim, né? Você estala o dedo, temos uma nova Constituição. Por mais que o Brasil teve algumas, a última é desde 88, não se muda mais. O pessoal, peraí, pô. Os Estados Unidos nunca nem mudou, né? Tá lá desde o início. Isso aqui é uma coisa seríssima, realmente tem que prestar atenção, porque você tá falando assim, ó, esse país, ele vai mudar completamente. Você vai mudar toda a regra do jogo vai ser modificada. Então, assim, pode estar diante de uma grande revolução. O que é que está acontecendo? Isso aqui obviamente, vai ter impacto em várias pessoas, em vários países, na economia. A economia é um negócio que é intercalado, né? Todo mundo impacta em todo mundo. Então, tem que prestar atenção, ficar de olho. É uma coisa que realmente precisa ficar... Pô, o que é que está sendo proposto por lá de lá? Que tipo de ideia está sendo fomentada? Né? Tem muita gente querendo copiar. Ainda sobre eleições, e uma coisa que chama a atenção... Alguns representantes aí brasileiros, né? Alguns representantes não, né? Algumas... sei lá. Pessoas que compõem a máquina pública, vamos falar assim, né? Não vamos entrar no... Pessoas que eu não quero nem citar quem são. Graças a Deus, é mais quem sou eu para criticar nem nada. Estão dando entrevistas. E aí, a ONG Artigo 19 tá sempre aí contra o governo, fazendo aqueles levantamentos, olha o que o Bolsonaro fez, que não fez, que isso, aquilo, outro, denunciando o Bolsonaro apoiar, etc. Tá pegando, por exemplo, a fala de uma dessas pessoas, né, concedeu entrevista,
às vezes na melhor das boas intenções, assim eu espero, mas tá falando, ó, um incidente mais chocante do que os ataques do 6 de janeiro no Capitólio pode se desenrolar, especialmente devido à hostilidade do presidente Bolsonaro em relação ao sistema de votação. E Céu Al Jazeera é um portal aí com um bom número de leitores. Uma página internacional. A mídia internacional verificadinha, tudo bonitinho com mano figurino. E aquela coisa, né? Às vezes falta um pouco de responsabilidade, suas falas, às vezes falou sem querer, enfim. Espero que tenha sido na melhor das intenções, né? As preocupações em torno da eleição de outubro de 2022. Mas você vê que as pessoas estão fazendo questão de colocar lá para frente. A esquerda tá jogando lá para cima. No fim da semana passada falamos sobre a ONU, né, dando pitaco, os deputados americanos também vamos investigar a participação dos militares, aí o Parlamento Europeu também, né, muito preocupado. Isso a gente também mostrou que em março os petistas foram atrás dos parlamentares europeus. Também mostramos que em março a turma da Comissão Arnes, artigo 19, foram atrás dos deputados americanos. Tá todo mundo aí. Mas quem que quer interferir nas eleições é Bolsonaro. Ele pediu ajuda pro Biden. Pelo menos é a narrativa que a imprensa quer te contar. Aí ontem, a Folha de São Paulo foi perguntar pro Al Gore o que ele pensa. Foi entrevistar o Al Gore sobre as eleições, sobre a Amazônia. Sabe assim, na verdade a entrevista é muito mais sobre as eleições do que sobre a Amazônia. Assim, na boa, pensa você pensa que você é um cara, sei lá, mais conhecido. Te liga aí um jornal que aqui não chama, sei lá, o Herald Sun. Tu sabe que tu já ouviu falar desse jornal? É tipo a Folha de São Paulo. Talvez tu deve até dar um Google. Não, um cara que te entrevistar. Sabe assim, tu olha assim e fala, bicho, eu fui vice-presidente dos Estados Unidos. Já ganhei prêmio Nobel. Quem é esse jornal falar sobre o Brasil? É aquela entrevista que normalmente não é assim, né? Você manda um e-mail, o cara te responde, dei sorte, consegui esse furo. Normalmente tem alguém para fazer esse trâmite, nessa ponte entre pessoas. E a Folha de São Paulo vem tendo aí com exclusividade inúmeras entrevistas com figuras internacionais, todas criticando todas criticando o Bolsonaro, né, no âmbito das eleições. Aí tá lá, falar em internacionalização da Amazônia é absurdo e ridículo, diz o Al Gore, que errou basicamente todas as previsões que ele fez no passado, né, sobre a questão do aquecimento. Em entrevista exclusiva à Folha, feita por telefone, o Al Gore disse que não seria apropriado defender um candidato nas disputas presidenciais, né? Não vou defender um candidato, mas pediu que as pessoas se informem ao máximo sobre qual estágio climático e levem isso em conta ao votar. A gente sabe que ele quer pedir voto pro Lula, né? Sobre os discursos de raiz golpista do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas, Al Gore destacou que qualquer líder nacional que procure minar a confiança pública é um inimigo da democracia. E vai. E tá aí a imprensa brasileira atrás de todo mundo que tem um microfone, um megafone, pra tentar usar contra Bolsonaro. E aí, o que é que tu acha de Bolsonaro? O que é que tu acha do discurso golpista de Bolsonaro? Entende quando eu digo que minha preocupação é Bolsonaro vencer, mas não levar? Não leva ninguém, ele vai lá, ele toma posse, ele é presidente. Só que ele tenta emplacar uma coisa, não, gente, vamos judicializar. E toda vez que judicializa, assim, agora já perde, vai perder 2, 3 vezes, vai perder até mais rápido. Se agora, às vezes ele tem, né, 5 dias pra se explicar, agora vai ter 6 horas. Não tem nem 24 horas, tem 6 horas pra ser. Por isso, na verdade, pega o telefone e liga agora, que é pra não derrubar aqui a portaria do governo. Tudo que o governo faz cai. Por quê? Porque Bolsonaro não representa. Ele ligou de um jeito muito esquisito. Tirou proveito da boa-fé dos brasileiros. E vamos pro tema aqui que eu queria comentar com vocês. Antes de falar sobre ele, a foto do Lula, a gente vai demorar um pouquinho para chegar no Lula. Trazer uma notícia positiva, não vi, tá meio tenso, tá meio pesado. OPEP do lítio, a América Latina se movimenta por mineral crítico para a transição. Bolívia, Argentina, Chile, México e por fora o Brasil vem se movimentando para deslanchar a exploração e produção de lítio na América Latina. Mas todas as iniciativas do governo, né, de facilitar a mineração, lá vem que não pode. O que será que tem por trás, né? Será que eles realmente estão preocupados com o planeta?
ou eles serem as pessoas responsáveis, né, na hora de liberar, para liberar para os amigos, liberar para os brothers. Olha essa imagem. Olha aí, ó. O combustível do carro elétrico. Se você não pegou a referência, isso aqui não é um trem cheio de carvão, é por causa disso daqui, ó. Essa turma verde, eles adoram vender soluções. Mas muitas delas são coisas assim que, cara, se você investiga um pouco mais, se você vai mais a fundo, você vê que é um conto de fadas. Um carro elétrico, né? Ele só é uma coisa assim, nossa, como ele é bonitinho, maravilhoso, se você carrega ele numa fonte renovável. Porque se para você carregar o seu carro você tem que queimar carvão, é melhor você botar logo gasolina, né? Não faz muito sentido. Aí tá ali, nossa, olha como meu carro é limpinho. E por que eu tô falando isso? Fertilizantes. Portos do Paraná investe em expansão da infraestrutura para armazenamento de fertilizantes no Porto Ponta do Félix, na verdade. Leio essa matéria e só posso dizer obrigado a Bolsonaro por pensar no Brasil em primeiro lugar. Enquanto partes do mundo estão sofrendo com falta de fertilizantes, portos no Brasil estão expandindo suas capacidades para comportar a alta de 373% na importação do produto. O Brasil está importando mais fertilizante do que nunca, enquanto o mundo está tendo problemas. Então, realmente, Bolsonaro deu gol de placa, aquele gol na gaveta. E aí, vejam só, soluções bonitinhas que, no fim das contas, tem algo por trás. Já falamos bastante do Sri Lanka nos últimos dias. Mostrei a imagem aí pra você que tá acontecendo. O país colapsou. As pessoas invadiram o Palácio Presidencial, invadiram o Banco Central. E, pra minha surpresa, aparece o Marrequinho. O Marrequinho aparece, compartilha uma thread. Interessante a thread que o Marrequinho traz. Mas ele vem assim com a hipocrisia gigante. O banimento de pesticidas e fertilizantes pelo governo do Sri Lanka teve consequências catastróficas para a agricultura daquele país. É um alerta de que a ideologia não deve prevalecer sobre a ciência. Chico Graziano vai gostar de conhecer essa história. A gente sabe que o Moro curte um SG, né? E agora o Moro tá preocupado. Mas o que aconteceu lá foi exatamente a Agenda Verde. A gente fala do Moro daqui a pouco. Mas vejam só. A thread que o Marreco traz é interessante. Eu já vou trazer ela toda traduzida. Então, não deve estar tão bom nisso o texto, mas dá para entender. O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. O desastre do Sri Lanka começou com a proibição imprudente de produtos químicos agrícolas em uma tentativa de se tornar todo orgânico no ano passado. Temos que ser orgânicos. Grava isso para quando a gente falar do Lula. Tem que ser tudo orgânico. Então, como isso se desenrolou? A base da economia do Sri Lanka é a produção de chá. Chá mesmo, vai tomar. De acordo com a FAO, em 2017, as exportações de chá pagaram 71% das importações de alimentos para o país. Eles cultivam, né, chá, vende o chá, exporta e com esse dinheiro é que ele compra comida. O chá é cultivado em árvores e o Sri Lanka tem um clima perfeito para o cultivo de árvores de chá. Demora mais ou menos 3 anos para a árvore crescer o suficiente para ser produtiva. Quando as árvores morrem por causa da pressão de pragas ou falta de fertilizante, leva muito tempo para substituí-las. 3 anos. São 3 anos. O que a produção de chá tem a ver com saúde pública? Já sei. Quando tenho dor de barriga, eu tomo um chá de boldo. Não é isso. Profissionais de saúde globais fizeram alegações que os agroquímicos estão ligados à doença renal no Sri Lanka. Os agrotóxicos, como dizem aqui no Brasil. O chá é um problema. O agrotóxico do chá. Essa alegação, juntamente com a alegação de que os produtos químicos não são necessários para a agricultura produtiva e que as práticas agrícolas modernas são prejudiciais à saúde do planeta, viu? Levaram muitas pessoas a pedir um retorno à agricultura orgânica. Não tudo orgânico. Olha aquela foto ali, né? Essa senhorinha, a gente vai falar dela daqui a pouco. Amiga do Lula. Os políticos ouviram este conselho. E aí, em abril de 2021, implementaram uma proibição completa da importação de pesticidas e fertilizantes, apesar das objeções de especialistas agrícolas. Aí tá lá a matéria, né? Governo do Sri Lanka demite
principal cientista agrícola do país por criticar fertilização química. Ai. Mas outros cientistas aprovaram. Esse cara é um negacionista. Ou não? Esse cara deve ser um negacionista. Quem que tá certo e quem que tá errado? Tá vendo como é a ciência? A ciência é o que a esquerda quer que seja. Se a esquerda fala isso é ciência, é ciência. Se a esquerda falar que, sei lá, 1 mais 1 é 3, 1 mais 1 é 3. E aí, qual foi o resultado disso? A gente já comentou, a produção agrícola no Sri Lanka entrou em colapso. Essa matéria tá um pequeno resumo, para vocês entenderem o que é o colapso. Depois de proibir os fertilizantes químicos, esse cara aí, né, que tá ali estampando a matéria, ele teve a produção de arroz diminuída pela metade. Imagina, tu produz, sei lá, 1.000 quilos, agora tu produz 500. E aí, ele não tem mais renda para manter uma fazenda. Especialmente porque sua colheita de banana também parece destinada a fracassar. Já outro caso que a matéria traz é de um cara, 70 anos, ele planta berinjela, se eu não estou enganado, é isso aí, ele cultiva berinjela, ele tinha um rendimento médio de 400 quilos e caiu para 50. 50, 1/8. Com esta produção, o rapaz disse que não pode recuperar o dinheiro que investiu em sua fazenda. Se ele não tem dinheiro, não consegue plantar de novo. Não vai ter comida. Não posso correr o risco de cultivar agora. Só vou crescer o suficiente para alimentar minha família. Isso pode fazer com que o Sri Lanka, que já enfrenta escassez de alimentos importados, em meio à pior crise econômica da história, também enfrente uma escassez generalizada de alimentos cultivados e produzidos internamente. De volta ao chá. Voltamos para o chá. O que é que ele tem a ver, né? Lembra que dissemos que as exportações de chá pagam 71% das importações de alimentos no Sri Lanka? Então, o setor de chá entrou em colapso porque eles não conseguiram proteger suas árvores de chá. Sem chá, sem dinheiro. Sem dinheiro, sem combustível. Sem combustível, crise de energia. Sem comida ou combustível, não há como pagar por saúde, escola, infraestrutura. Esta é uma crise humanitária. Para os médicos e especialistas que promovem a grande transformação alimentar, por favor, envolva-se com especialistas, né, antes de fazer lobby para as grandes mudanças nas políticas agrícolas. Olha o caos. E aí, olha só. Sérgio Moro, né, que está muito preocupado, etc. Moro quer integrar meio ambiente e água para se diferenciar de Bolsonaro. Agromoderno e tecnológico não tem medo do meio ambiente. Moro, que abraça a causa do SG, etc. O que foi, pai? O que é que você acha que o Moro quer com isso daqui? É trator elétrico. Moro quer o trator elétrico, não sei nem se tem, mas se puder, Moro quer botar trator elétrico. Moro tava aí, né, a turma da obra de Marçal com a XP, para tentar criar um novo campeonato de futebol, a nova La Liga brasileira. Você vê, né? Agro moderno e tecnológico, que envolve ter muito dinheiro para gastar. A JBS mesmo ia adorar isso daqui. Mas vamos continuar. Falei da mulher amiga do Lula, né? Só coloquei aquela ali de novo, para vocês verem a foto dela. Olha só essa rapaz, essa senhorita aqui. Quem é ela? Pois bem, eu passei ontem uma postagem, vou mostrar quem foi que trouxe a postagem, obviamente, né? Ela se chama Vandana Shiva. Vandana Shiva. Esse rapaz aqui fala o seguinte, ó. Ainda resta alguma dúvida sobre quem estava por trás do fiasco agrícola do Sri Lanka? Quem é? É a Vandana Shiva. É uma militante extremamente conhecida nessas questões aí que envolvem, né, o fim do uso de agrotóxicos. Aí ele coloca aqui essa imagem, né? Professora Vandana Shiva, uma ambientalista renomada mundialmente. Ah, Jesus, né? Fazendas orgânicas regenerativas por uma economia, sei lá, permanente de prosperidade para todos. Tá vendo aí, né? O governo cirante está comprometido, né? Com a pauta orgânica, né? Vamos ser orgânicos. Quem trouxe essa postagem foi o SLA Farms. É um perfil que eu sempre vejo interagindo com a Amazônia Azul. É um perfil que fala de Amazônia, agronegócio, infraestrutura. Aí ele fala, olha só, o MST e seus ativistas. Alguma dúvida sobre quem estava por trás, né? Aí ele fala da Vandana Shiva. E aí você vai ver, olha lá o site do MST. Olha lá o site do MST, Vandana Shiva.
Notícias. O único sistema que vai nos trazer alimentos, vida, justiça, paz e o fim da violência é a soberania alimentar. Encontro virtual, reflexão trazida por Vandana Shiva do Dia Mundial da Alimentação aponta para a resistência frente ao agrocídio neoliberal. Agrocídio, né? Eles estão fazendo um agrocídio, colocando agrotóxicos em tua comida. Essa galera viaja, viu? Essa galera viaja demais. Aí eu falei, pô, eu vi esse post do MST, lá daquele bizu. A ativista e filósofa Vandana Shiva deixa seu recado no primeiro Seminário Internacional e terceiro Nacional Agrotóxicos, Impactos Socioambientais e Direitos Humanos, que aconteceu na cidade de Goiás nos dias 10 a 13 de dezembro de 2018. Aí, ó, os congressos aí do MST. Em 2009, MST oficial, 1 bilhão de famintos nas estradas do mundo, em entrevista com a indiana Vandana Shiva. Olha ali quanto tempo MST já é amigo aí da brodinha. Artigo por uma revolução verde, sem químicos e transgênicos, por Vandana Shiva, no site do MST em 2010. Tá vendo o que tá acontecendo? No Sri Lanka. No programa de governo do Lula tá lá falando, né? Não, precisamos aqui de uma agricultura do bem, né? Uma agricultura bem feita. Tô aqui quase pausando o vídeo para trazer aqui a postagem do Lula bonitinha, mas não sei se eu vou conseguir achar em menos de 5 minutos. É o que eu trago amanhã. Na verdade, assim, vocês aí colocam assim, o programa de governo do Lula, isso é do dia 21 de junho, coloca a palavra sustentável, vai dando enter, ou então passa por ecologia e vai dando enter. Tá lá falando, né? Temos que modificar, né, também essa questão do agronegócio, de uma forma assim mais sustentável, né, focada no ecológico, no meio ambiente, né, na proteção do planeta. Tá aí, ó, é a mesma pauta da Vandana Shiva, é a mesma coisa que está acontecendo na Sri Lanka, não é por falta de oportunidade. Lembrem que o Lula, a matéria eu acho que saiu no Brasil 247 no dia 2 de junho. Eu consigo achar essa matéria aqui, que eu sei que eu mandei pra uma pessoa recentemente. Olhando aqui do outro lado do computador. Vou ler aqui pra vocês, ó. Saiu no Brasil 247 no dia 2 de junho de 2022. Um país pode ter toda a riqueza do mundo. O Lula fala assim, ó, um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o governante não cuida de forma responsável da política ambiental para evitar o plantio de coisas desnecessárias em áreas que precisam ser preservadas. Cadê a nossa soberania? O que é plantio de coisas desnecessárias? Então, se você não quer o Sri Lanka no Brasil, né? Então, pense bem que você vai votar. Vandana Shiva, parem os ladrões de territórios férteis. Continuando aqui. MST oficial, encontro com Vandana Shiva e convidados. 2020. É figurinha carimbada nos eventos da esquerda brasileira. Olha a realização. Agrotóxico mata. Campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida. A Metrópolis mesmo foi uma matéria recente, né? A oposição se movimenta contra a pele do veneno. É do veneno, óbvio. Eles querem transformar o Brasil no Sri Lanka. Olha ali, rapaz. O João Pedro Stedley, lado a lado com a Vandana Shiva. Isso daqui foi em 2014. Um perfil escrevendo em japonês. Não me pergunta como foi que apareceu, mas botei MST e Vandana Shiva, começou a aparecer essas coisas aí. Ainda não falou do Lula, né? Mas já chegar no Lula. Vandana Shiva, vivemos uma ordem de guerra contra a Terra. É sempre a preocupação com o planeta, nunca com o ser humano. E olha só, agora a gente começa a falar dele. Um evento lá na Catalunha, né? Quem vai participar? Noam Chomsky, um cara da esquerda, até brother do Felipe Neto. Lula oficial e Vandana Shiva vão aparecer online. O Lula é sensacional. 2012, Lulinha, o tempo e o modo, que conversou com 10 personalidades como a ativista indiana Vandana Shiva. Lula fala sobre ecologia, crise na Europa, sobre a presidente Dilma e sobre seu próprio futuro. O Lula tava lá, o Lula tava com ela. E quando Lulinha, né, foi preso de forma, como é que posso falar? Injustificada, né? O Lula
O Lula foi o perseguido político. O pobre coitado, rapaz. Nunca fez nada de errado. Site oficial do Lula, né? Do Lula Livre. O site oficial do Lula Livre. Ó. Lula Livre, Brasil Livre. Vandana Shiva adere ao abaixo-assinado Lula Livre. São esses os cientistas por trás do que está acontecendo agora no Sri Lanka, de todo esse caos. Será que, como a Isto É falou, né? O pior cenário? Será que esse é o pior cenário? Eu fico realmente perguntando, cara, o agronegócio tem alguma noção do que está vindo? Porque o que está acontecendo no Sri Lanka não é exclusivo de lá. O Michael ele fala o seguinte, ó, as revoltas no Sri Lanka e na Holanda parecem não ter relação, mas ambas são reações às elites verdes governantes que tentam destruir a agricultura moderna, restringindo o uso de fertilizantes. Tanto no Sri Lanka quanto na Holanda são casos testes. E também pode pronunciar reformas semelhantes em outras nações europeias cujos agricultores também, né, bombeiam poluentes. O Chile está colocando, né, ecologia no centro da Constituição. Lá vai lá saber o que é ecologia, né? Depois ele explica que a Holanda sequer aumentou o uso de fertilizante, né, nitrogênio. Não tem, cara, tá a mesma quantidade de uso desde a década de 60. E ele fala que lá, por outro lado, lá na década de 60, no Sri Lanka, eles pararam de usar, né, esterco, etc. e começaram a trazer os fertilizantes químicos, que ficou conhecido na época como Revolução Verde. E aí, quando o Sri Lanka faz essa mudança, a produção de arroz aumentou rapidamente, a nação superou a escassez crônica de alimentos, a nação começou a ganhar receita externa através de exportação de borracha e do chá. À medida que os rendimentos aumentavam, os jovens conseguiam empregos nas cidades, mas o que parecia um sonho, bom, foi para água abaixo. Desde a década de 70, né, já vem lá a turma verde, os especialistas, lutar contra. Não, tá muito ruim. Quem apoiou o que aconteceu no Sri Lanka foi a turma do Fórum Econômico Mundial, né? Olha quem poderia imaginar. E ele coloca lá o link, né? Uma postagem. Ele escreveu isso em 2016, já falando do potencial do Sri Lanka de fazer uma revolução, sair na frente, né? Esse mundo novo, moderno. Não é muito moderno. Ele fala, né, então, a notícia boa disso tudo é que, né, essa resistência ela está crescendo. Os agricultores estão revidando e isso criou rachaduras no sistema para que a luz brilhe. Ainda sobre a Holanda, uma coisa assim que eu achei muito estranha. Um supermercado ligado aí ao tio Bill, o Bill famosão, né? Que se concentra em alimentos aí modernos, né? Carne vegetal, tudo maravilhoso. Pegou fogo aí no meio da noite, dizem espontaneamente. Outra pessoa também trouxe aqui, né? Outro jornalista, um jornalista da própria Holanda, outro aqui do Reino Unido. Aí, né? Achei estranho. No meio dessa confusão toda na Holanda. A Argentina, nossos parceiros aqui bem próximos, uma política econômica 100% igual ao do Lula. Inclusive, Alberto Fernandes, a gente comentou no vídeo ontem, né? Mandou um ofício pro López Obrador no México para debater junto com Lula a integração da América Latina. Já tá dando certo que o Lula vai vencer. Vamos integrar, né? E vamos dividir o problema. O problema da Argentina agora também vai ser o problema do Brasil. A Argentina vive nova crise e lojas não sabem nem quanto cobrar. Ninguém sabia se o dólar ia aumentar ou se ia faltar mercadoria, dizem comerciantes na Argentina. Saiu no Estadão ver essa matéria. Eu acho que se o Lula voltar ao poder, isso aqui podia ser a notícia do Brasil, né? E só para fechar aqui de uma forma totalmente aleatória, veganos são mais potentes na cama, né? Diz Xuxa na Bienal do Livro. Nossa, ela falou isso num momento totalmente... assim, o momento mais oportuno de todos, né? Você ir na Bienal do Livro para falar isso. Parabéns aí. Último tema a gente comenta também. Já bateu aqui 1h04. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Manda o vídeo, manda esse final aí, pessoal do ar. Fala assim, cara, assiste aqui pra mim no final desse vídeo. Tu aqui que tem uma fazendinha. Tu aqui que é produtor rural. Dá uma olhada nisso daqui. Tu acha que no Brasil não vai ter, não? Olha a quantidade. A gente já comentou aqui inúmeras coisas que tentam fazer no Brasil todos os dias. Turminha do SG não desiste nunca. Manda pro pessoal. Faz o pessoal. Faz uma pequena reflexão. Somente pro isentão que não decidiu o seu voto.
E acima de tudo, né? Volta amanhã. E se gosta do meu trabalho, para Patreon, botão de valeu, etc. Eu sempre digo, vou lá no Telegram pegar os vídeos de hoje e é isso aí. Fui, meus amigos.